Olá, estamos chegando ao final de nosso tema da semana, por que a interpretação é necessária. Gostaria de trazer para vocês aqui hoje um estudo adicional da lição desta semana, que está encerrando hoje, de sexta-feira, com o título Por que a interpretação é necessária? 2 livros do Espírito de Profecia como estudo adicional. O primeiro deles é o livro Caminho a Cristo. E já aqui no capítulo 12 do livro Caminho a Cristo, nós vemos uma grande advertência em relação ao estudo da Bíblia, feita por Ellen White. Capítulo 12, então, muito usar especialmente dos que são novos na vida cristã, que são por vezes perturbados por céticas sugestões. Há na Bíblia muitas coisas que não podem explicar, que a gente não consegue entender profundamente. E o que é que Satanás faz? Ele se aproveita dessa situação para colocar dúvidas sobre que a palavra de Deus é uma revelação de Deus, principalmente nas pessoas que são novas na vida cristã. Então, uma das armas do inimigo é colocar dúvida na revelação da palavra de Deus. Ainda no capítulo 12 do livro Caminho a Cristo, diz que a palavra de Deus, como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos. Então Deus não escondeu isso de ninguém. Através de Ellen White, Deus está dizendo aqui que existem realmente na Bíblia mistérios que não podem ser perfeitamente compreendidos. Não podem ser perfeitamente compreendidos, mas eles serão compreendidos. Eles podem não ter um aprofundamento, você não consegue aprofundar-se em determinados temas, principalmente se você não fizer um estudo à luz da pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, a entrada do pecado no mundo, não vamos compreender profundamente, mas vamos compreender aquilo que é necessário para o nosso plano da salvação. A encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Livro Caminho a Cristo, Espírito de Profecia. E diz ainda no capítulo 12 que a gente não precisa ficar com medo ou preocupados por não entender tudo que está na palavra de Deus. Diz o seguinte: não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios da sua providência. Estamos no mundo natural, continuamente cercado de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. E diz mais aqui no livro Caminho a Cristo, através do próprio apóstolo Pedro, citado aqui por Ellen White, capítulo 3:16 da segunda carta de Pedro. Pedro diz o seguinte, que há nas Escrituras pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para sua própria perdição. Isso comprova que realmente existem textos na Bíblia que são tão profundos que muita gente tem feito interpretações, verdadeiras aberrações da palavra de Deus, tentando provar coisas na palavra de Deus que são desejos de seus próprios corações. Ou seja, a mente pecaminosa deseja talvez ambição por dinheiro, deseja ganhar dinheiro com o evangelho e começa a tentar provar na própria palavra de Deus ali, justificando ou tentando justificar seus atos gananciosos. E o livro Caminho a Cristo adverte-nos nessa questão.
Pastor, me explica um pouquinho, como um livro que foi escrito há 125 anos, escrito por Ellen White, ele tem tanta influência na vida de quem lê hoje? Eu costumo dizer, Mari, que o livro Caminho a Cristo ele é tão atual quanto o jornal de hoje. Por um motivo bastante simples, as necessidades humanas não mudaram em 125 anos. O ser humano continua tendo necessidades existenciais como um sentimento de vazio que precisa ser preenchido, a busca incessante por paz, por esperança, por alegria. Todas essas coisas eram prioridades há 125 anos e continuam sendo, portanto esse livro ainda é relevante hoje. Pastor, você já leu este livro? Já li e por isso estou dizendo com tanta convicção a respeito dele. Eu tinha 13 anos de idade quando conheci o Caminho a Cristo. Eu já estava estudando a Bíblia e nesse livro eu encontrei algo que trouxe uma nova visão para aquele Jesus que eu estava conhecendo na Bíblia. Uma beleza que eu nunca havia enxergado naquele que é o nosso Mestre, o nosso Salvador. E, pastor, quem agora receber este livro, quem começará a ler este livro tão importante, o que eles podem esperar? Certamente podem esperar o mesmo que eu encontrei. Uma visão, uma nova visão sobre um Deus amoroso, um Cristo que salva e um ponto de vista maravilhoso sobre a graça de Deus que alcança todos os seres humanos. Mas temos também um outro livro aqui do Espírito de Profecia, muito profundo nesse tema da Bíblia, que é o seu capítulo 83. Diz o seguinte: os que estudam a Bíblia com oração ficam mais sábios depois de cada pesquisa. Algumas de suas dificuldades foram resolvidas porque o Espírito Santo realizou a obra mencionada em João 14, 26. Então Deus prometeu o Espírito Santo para nos iluminar no estudo da palavra, porque foi esse Espírito que inspirou os profetas. O auxiliador, o Espírito Santo é um mediador, consolador, que o Pai, segundo Jesus, enviou em nome dele. Para quê? Para ensinar a cada um de nós, aos discípulos e a nós hoje todas as coisas. E ainda nos faria lembrar de tudo o que Jesus Cristo tem dito para nós. Então, tudo que há na sua palavra, o Espírito Santo é um especialista na interpretação. O livro ainda diz assim, que é a vontade de Deus que você saiba o que Ele lhe tem dito. Ou seja, Deus inspirou a sua palavra e a sua vontade é que nós entendamos essa palavra. Então nós não devemos nos preocupar com textos difíceis da Bíblia, porque onde há um ponto de salvação, Deus deixou ali claramente na sua palavra. E não devemos nos preocupar com assuntos secundários, como por exemplo, descobrir quem é a besta do Apocalipse, sendo que o Apocalipse tem como personagem central Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer Jesus, que é o personagem central. E essas outras coisas, elas não são, a compreensão não será acrescentada pelo Espírito Santo. À medida que examina as Escrituras, precisa crer que Deus existe e que Ele recompensará os que buscam diligentemente. Livro Mensagens aos Jovens, Espírito de Profecia, escrito por Ellen White. Como você tem estudado a sua Bíblia? Sabia que existe uma maneira e comportamento ideal para estudarmos a Palavra de Deus? É sobre esse assunto que nós vamos aprender na leitura de hoje, o capítulo 83 do livro Mensagens aos Jovens. Veremos que o primeiro ponto importante é estudarmos a Bíblia com o coração. Isso nos torna mais sábios, assim como o trabalho do mineiro à procura do ouro deve ser a nossa postura diante das Sagradas Escrituras. Devemos ler com afinco e atenção, crendo e investigando. Também é importante mantermos humildade e coração aberto quando paramos para ler a Bíblia. Achei muito interessante o trecho que está na página 260 do livro Mensagens aos Jovens e diz: não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos. Busque-a com cuidado e oração. Eu te convido a ler o capítulo de hoje e aprender um pouco mais sobre a melhor maneira de estudar a Palavra de Deus. Vamos juntos? Porque assim somos mais fortes. Perguntas para consideração.
Nossa visão de mundo, educação e cultura impactam a interpretação das Escrituras? É importante identificar influências externas que trazemos à interpretação da Bíblia? O pecado pode nos levar a interpretar de maneira equivocada a palavra de Deus? O desejo de fazer algo condenado na Bíblia nos induz a interpretar as Escrituras de modo distorcido? Como o pecado filtra nossa maneira de interpretar a Bíblia? Uma compreensão maior dos tempos e da cultura bíblica nos ajuda a entender mais algumas passagens das Escrituras? Então, essa é a nossa dica aqui dos estudos adicionais para que você compreenda que a interpretação da Bíblia é necessária.